Roberto Carlos, lenda do futebol brasileiro, deslizou pelas ruas movimentadas de São Paulo com a descrição de um torcedor comum, o boné puxado sobre os olhos e uma camiseta simples que escondia sua fama. Ele não era apenas um ex-jogador, era um homem que carregava a paixão do Brasil em cada chute que deu na vida. E agora, naquela noite quente, ele caminhava em direção ao Chute de Ouro, a cafeteria que ele mesmo havia fundado no coração do bairro Jardins, um lugar que misturava o aroma forte do café brasileiro com a energia acolhedora de um ponto de encontro para todos, dos trabalhadores locais aos turistas encantados com a cidade. Não era um projeto vaidoso, daqueles que celebridades criam para ostentar. Roberto passou anos planejando cada detalhe. O blend perfeito de grãos de Minas Gerais, o cardápio que equilibrava pão de queijo quentinho com opções sofisticadas para os mais exigentes e uma equipe que ele queria que se sentisse parte de algo maior. Ele sabia, porém, que nenhum negócio, por mais bem-sucedido que parecesse, funcionava só porque os números brilhavam nos relatórios. O verdadeiro pulso de um lugar estava nos bastidores, nas conversas sussurradas nos intervalos, nos olhares cansados dos funcionários depois de um turno longo. Por isso, de tempos em tempos, Roberto fazia questão de visitar o Chute de Ouro como um cliente qualquer, sem alarde, sem seguranças, apenas um homem comum com uma mochila nas costas, e a curiosidade de quem sabe que a verdade nem sempre aparece na superfície. Naquela noite, a cafeteria estava vibrante. O movimento da sexta-feira à noite enchia o salão com risadas, tilintar de xícaras e o chiado das máquinas de expresso. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao perfume adocicado de brigadeiros recém-feitos, e a luz amarelada das lâmpadas pendentes criava um ambiente que parecia abraçar cada cliente. Mesas lotadas, casais conversando, amigos compartilhando histórias e até alguns solitários com seus laptops, absortos no brilho das telas. À primeira vista, tudo parecia perfeito, como uma pintura de um Brasil alegre e descomplicado. Mas Roberto, com sua experiência de quem já navegou vestiários cheios de tensão e estádios lotados de expectativas, sabia que as aparências enganam. Ele caminhou lentamente pelo salão, os olhos atentos, captando cada detalhe. Notou o gerente, um homem de pele clara e cabelo penteado para trás, chamado Felipe, que se postava perto do balcão com uma postura rígida, os braços cruzados, observando tudo com um olhar que não era só atento, mas controlador, como um técnico que não confia no time. Havia algo naquela presença que incomodava, uma energia que não combinava com o calor humano que Roberto queria para o Chute de Ouro. Ele decidiu se aproximar do balcão, pedindo um café simples, e foi então que ouviu algo que o fez parar. Um som abafado, quase imperceptível, vinha do corredor lateral que levava à área dos funcionários. Era um choro baixo, contido, do tipo que alguém deixa escapar quando está tentando ao menos se segurar. Roberto diminuiu o passo, virando a cabeça discretamente na direção do som. A porta da sala de descanso estava entreaberta, e ele conseguiu ver uma jovem, de cabeça baixa, os ombros tremendo enquanto segurava a borda de uma mesa de metal com força, como se precisasse disso para não desmoronar. Ao lado dela, um rapaz com o uniforme do Chute de Ouro falava em voz baixa, com urgência, como se tentasse convencer ou consolar. Roberto não conhecia a moça, mas o peso em sua expressão o atingiu como um chute mal defendido. Algo estava muito errado, e ele não era do tipo que virava as costas para um problema. Ele voltou ao balcão, sentando-se em uma banqueta, o rosto calmo, mas a mente acelerada. Aquele choro não era só cansaço, não era só o estresse de uma noite movimentada. Era medo, algo que ele reconhecia de longe, dos tempos em que viu companheiros de time lidarem com pressões além do campo. Ele já trabalhou em ambientes intensos, sabia o que era enfrentar longas horas, clientes exigentes, pés doloridos, mas isso era diferente. Sua primeira vontade foi caminhar até a jovem e perguntar o que estava acontecendo, mas ali, naquele momento, ele não era Roberto Carlos, o dono da cafeteria, nem a lenda do futebol. Era apenas um cliente, um estranho de boné e mochila. Então, ele decidiu ouvir. O rapaz ao lado da jovem, provavelmente outro funcionário, mantinha a voz baixa. Mas Roberto captou fragmentos. Você não pode deixar ele. Ele não manda em você. A jovem, com a voz quase inaudível, respondeu. Que escolha eu tenho? Ele deixou claro que, se eu não fizer o que ele quer, estou fora. Roberto sentiu um aperto no peito, a mão instintivamente fechando-se ao redor da xícara de café que o barista havia colocado à sua frente. Inicialmente pensou que poderia ser um cliente,
alguém que a tivesse assediado ou tratado mal. Mas o tom dela, a forma como ela falou, sugeria algo interno. Alguém dentro da cafeteria. Antes que pudesse processar mais, o barista se aproximou, um jovem de pele morena e sorriso fácil. Quer algo além do café? Roberto sorriu de volta, mantendo a casualidade. Só o café por enquanto valeu. O barista assentiu e se afastou, mas Roberto não estava mais focado na bebida. Seus olhos voltaram ao gerente, Felipe, ainda parado perto do balcão, os braços cruzados, o olhar percorrendo o salão como se quisesse garantir que cada movimento estivesse sob seu controle. Então ele notou outro detalhe. O rapaz que estava na sala de descanso saiu voltando ao salão. Seu maxilar estava tenso, as mãos inquietas enquanto ajustava o avental. Ele parecia abalado, mas determinado. Roberto reconheceu uma oportunidade. Levantou-se, caminhando casualmente até a estação dos funcionários, onde o rapaz organizava algumas bandejas. Ei, cara, disse Roberto, mantendo a voz baixa. Tem uma caneta aí? O jovem, assustado, olhou para cima. Ah, claro, tenho sim. Ele pegou uma caneta do balcão e entregou. Roberto a segurou, mas não se afastou. Olhou para a etiqueta de identificação no uniforme. Lucas. Ei, Lucas, continuou a voz amigável, mas firme. Não pude deixar de notar que sua amiga parece bem chateada. Lucas enrijeceu, a mão apertando a bandeja com mais força. Ela tá bem, respondeu rápido demais, os olhos desviando para o chão. Roberto inclinou a cabeça, mantendo a calma. Não parece. Lucas engoliu em seco, o olhar rapidamente desviando para Felipe, que ainda observava o salão. Após uma longa pausa, ele suspirou, a voz quase um sussurro. Ela não tá bem, não. Roberto estudou o rosto de Lucas, notando a tensão em sua mandíbula, o jeito como seus dedos tamborilavam no avental. O garoto queria falar, mas algo o segurava, talvez medo, talvez incerteza. É algum cliente dando problema? Perguntou Roberto, mantendo o tom neutro. Lucas hesitou, e aquela pausa disse tudo. Não, murmurou, os olhos novamente na direção de Felipe. Não é cliente. Ele balançou a cabeça, como se quisesse se livrar do peso das palavras. É, coisa pessoal dela. Era uma mentira, não porque Lucas quisesse enganar, mas porque estava com medo. Roberto já tinha visto isso antes, em vestiários, em equipes, em lugares onde o poder era mal usado. Funcionários presos por pressão financeira, medo de perder o emprego ou algo pior. Ele se inclinou um pouco mais para o balcão, mantendo a postura relaxada. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Lucas respondeu automaticamente. Um pouco mais de 1 ano. Então, ele se tensionou. Por que está perguntando? Roberto deu de ombros, mantendo o tom leve. Só curiosidade. Ela gosta de trabalhar aqui? Lucas soltou uma risada curta, sem humor. Gostar, ela não gosta, mas não pode sair. Não tem como pagar as contas se sair. E ali estava o cerne do problema. Não era só estresse, não era só um ambiente de trabalho ruim, era uma armadilha. Roberto sentiu o estômago apertar. Isso não era apenas sobre um gerente autoritário. Havia algo mais profundo, mais calculado. Antes que pudesse perguntar mais, Lucas enrijeceu novamente. O ar no salão mudou, ficou pesado. Roberto não precisou virar para saber por quê. Felipe estava se aproximando, os passos firmes, a presença como uma sombra que silenciava tudo ao redor. Tudo bem por aqui? A voz de Felipe era suave, mas carregava uma autoridade fria. Lucas imediatamente baixou o olhar, ocupando-se com as bandejas. Sim, senhor, só ajudando um cliente. Roberto virou-se, encarando Felipe de perto pela primeira vez. Um homem na casa dos 40 anos, camisa impecável, cabelo penteado com gel, feições duras que pareciam ter visto muito e sentido pouco. Não era só um chefe exigente. Era alguém que gostava do controle, que se alimentava dele. A etiqueta no peito dizia: Felipe Menezes. Posso ajudar com algo? Perguntou Felipe, educado, mas com um tom que sugeria que a conversa deveria acabar ali. Roberto sorriu, casual, só pegando uma caneta. Lucas foi gente boa e me ajudou. Felipe sustentou o olhar por um momento, depois assentiu. Bom, vamos manter o foco no trabalho, Lucas. Ele deu um tapa leve, mas firme, no ombro do rapaz, que assentiu rapidamente, os olhos fixos nas bandejas. Roberto sentiu o maxilar travar, mas não reagiu. Agradeceu a Lucas e se afastou, sentindo o olhar de Felipe em suas costas. Sua mente já estava decidida. Ele não iria embora até entender exatamente o que estava acontecendo naquele lugar.
Ele saiu por um momento, deixando o ar quente da noite esfriar sua frustração. Do lado de fora, enquanto fingia checar o celular, pensava rápido. Ana estava com medo. Lucas estava hesitante. Felipe tinha o controle. E não era só uma questão de má gestão. Era algo mais sombrio, mais deliberado. Roberto já lidou com chefes ruins antes, mas isso era diferente. Se quisesse respostas reais, precisava falar com alguém que não estivesse sob o radar de Felipe. E então, como se o destino estivesse ao seu lado, o barista de antes, um jovem chamado Diego, saiu para a calçada, provavelmente em seu intervalo. Ele se encostou na parede, mexendo no celular, alheio ao movimento da rua. Roberto viu sua chance, caminhou até ele, as mãos nos bolsos, casual. Noite longa, hein? Diego olhou para cima, reconhecendo-o, e relaxou. Pois é, sexta é sempre uma loucura. Roberto assentiu, encostando-se na parede ao lado dele. Posso te perguntar uma coisa? Diego hesitou, mas deu de ombros. Claro. Roberto manteve a voz leve. O gerente de vocês, o Felipe, como ele é? O rosto de Diego mudou. Um lampejo de desconforto, rápido, mas suficiente para Roberto perceber. Ele é rigoroso, disse Diego, escolhendo as palavras com cuidado. Gosta das coisas do jeito dele. Roberto inclinou a cabeça. É normal para gerente, né? Diego suspirou, olhando ao redor como se quisesse garantir que ninguém estava ouvindo. Então, baixou a voz. Não é só rigor. Ele faz a Ana ficar até tarde, sozinha. Roberto sentiu um frio na espinha. Só ela? Diego assentiu. É. E ele sempre fala com ela como se ela devesse algo para ele. Eu já vi, cara. O jeito que ela fica quando ele chama ela para o escritório. Não é normal. Roberto apertou os braços, contendo a raiva. Ele já tinha visto isso antes, em outros ambientes. Pessoas em posições de poder que se aproveitavam dos mais vulneráveis, que faziam jogos de controle, que faziam os outros se sentirem sem saída. Ela já falou algo sobre isso? Perguntou, mantendo a calma. Diego balançou a cabeça. Não, mas não precisa. Todo mundo vê. Roberto expirou lentamente. Agora não era só um chefe tóxico. Era um predador. E isso mudava tudo. Valeu por contar, Diego, disse, dando um tapinha no ombro do rapaz. Você é gente boa. Diego deu um meio sorriso, ainda parecendo inquieto. Roberto virou-se, olhando para a cafeteria. Ana ainda estava lá dentro, sob o controle de Felipe. E agora ele sabia exatamente o que precisava fazer. Não ia esperar, não quando já tinha visto esse padrão antes. Ele cresceu no futebol, enfrentou técnicos autoritários, dirigentes manipuladores, pessoas que usavam o poder para calar os outros. Sabia como era fácil para alguém em uma posição de autoridade distorcer as regras a seu favor. Os funcionários sob o comando de Felipe não estavam apenas desconfortáveis, estavam com medo. E Ana estava no centro disso. Ele respirou fundo, empurrando as portas de vidro para voltar ao salão. O movimento tinha diminuído, o pico da noite passando, mas Felipe ainda estava lá, perto do balcão, observando tudo com aquele olhar de dono. Roberto atravessou o salão com passos firmes, sem parar no balcão, sem hesitar. Foi direto até Ana. Ela estava atendendo um cliente, a voz mecânica, as mãos firmes, mas os olhos fundos, como se carregassem um peso invisível. Quando viu Roberto se aproximar, enrijeceu, como se esperasse problemas. Com licença, disse Roberto, alto o suficiente para o cliente ouvir. Preciso falar com você um momento. Ana piscou, confusa. Eu estou com um cliente, senhor. O homem à sua frente franziu a testa. Ela está me atendendo, pode esperar. Mas Roberto manteve os olhos em Ana. É importante. Ela engoliu em seco, pediu desculpas ao cliente e se afastou do balcão. Felipe notou imediatamente, endireitando-se, os olhos estreitados. Ele não gostava de perder o controle. Ana levou Roberto alguns passos para o lado, mexendo nervosamente na ponta do avental. O quê? Posso ajudar com o quê, senhor? Roberto respirou fundo, mantendo a voz baixa. Eu sei o que está acontecendo. Você não precisa dizer nada. Só precisa saber que não está sozinha. Ana recuou, por um segundo parecendo que ia desmoronar, mas então balançou a cabeça, forçando um sorriso tenso. Não sei do que está falando. Roberto não desistiu. O Felipe. Os turnos até tarde. O jeito que ele te trata. Eu sei que não está certo. As mãos dela se fecharam em punhos, os olhos brilhando com algo que ele reconheceu imediatamente. Medo. Eu não posso, sussurrou ela. Você pode, disse Roberto, firme. E vai, porque ele não é intocável. Antes que Ana pudesse responder, uma sombra pairou ao lado deles.
Felipe havia chegado, o rosto calmo, mas os olhos afiados com irritação. Algum problema aqui? A voz era educada, mas carregava uma ameaça velada. Roberto não virou para encará-lo imediatamente. Em vez disso, manteve o foco em Ana, observando como ela encolheu ao ouvir a voz de Felipe, como seus dedos apertaram ainda mais o avental. Aquela reação disse tudo. Ele virou-se lentamente, o rosto neutro. Só uma conversa. O sorriso de Felipe não alcançou os olhos. Bem, Ana tem trabalho a fazer. Não tem tempo para conversas particulares. Roberto notou como Ana estremeceu com a palavra particulares. Era toda a confirmação que ele precisava. Sua postura mudou, os ombros se alinhando, a presença crescendo, como nos dias em que dominava o campo. Na verdade, disse a voz firme, acho que a gente precisa ter uma conversa. Agora. Roberto Carlos permaneceu de pé, a presença imponente no salão do Chute de Ouro em São Paulo, com os olhos fixos em Felipe Menezes, o gerente que até aquele momento pensava controlar tudo e todos ao seu redor. O ar estava carregado, como antes de um pênalti decisivo, e os poucos clientes que ainda permaneciam nas mesas começaram a perceber que algo importante estava acontecendo. Ana, ao lado, segurava o avental com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, enquanto Lucas, Diego e outros funcionários observavam de longe, divididos entre a curiosidade e o receio. Roberto não hesitou. Ele alcançou o bolso da mochila, tirando uma carteira de couro preta que poucos ali reconheceriam. Com um movimento deliberado, abriu-a, revelando suas credenciais como dono do Chute de Ouro e presidente do grupo que administrava a rede de cafeterias. Meu nome é Roberto Carlos, disse, a voz calma, mas com uma autoridade que ecoava como um chute certeiro na trave. E você, Felipe, acabou de perder seu lugar aqui. O salão ficou em silêncio, exceto pelo leve chiado da máquina de expresso ao fundo. Felipe piscou, o rosto pálido, a arrogância que antes o definia desmoronando como um castelo de areia. Senhor, eu não sabia que era o senhor, gaguejou, tentando recuperar o controle. Se me permitir explicar... Roberto ergueu a mão, cortando-o. Não há o que explicar. Você abusou do seu poder, intimidou seus funcionários, fez da Ana um alvo. Eu sei de tudo. Ele olhou para Ana, que parecia atordoada, como se ainda não acreditasse no que estava acontecendo. Você está segura agora? Disse a ela, o tom suavizando, como um capitão que acalma o time antes de entrar em campo. Felipe abriu a boca, mas nenhum som saiu. Os funcionários ao redor trocaram olhares, alguns com alívio, outros com descrença. Ana soltou um suspiro trêmulo, os ombros finalmente relaxando, e pela primeira vez naquela noite, seus olhos brilharam com algo além de medo, esperança. Roberto virou-se para Felipe. Meu escritório. Agora. O tom não deixava espaço para negociação. Felipe, visivelmente abalado, assentiu rigidamente e caminhou em direção ao pequeno escritório nos fundos da cafeteria, com Roberto logo atrás. Antes de entrar, Roberto olhou para Ana. Fica aqui. Isso não vai demorar. Ela assentiu, ainda segurando o avental, mas agora com uma postura um pouco mais ereta. Dentro do escritório, Felipe tentou recuperar a compostura, sentando-se atrás da mesa, como se ainda tivesse alguma autoridade. Senhor Carlos, eu juro, deve haver algum mal-entendido. Começou, forçando um sorriso nervoso. Eu sempre conduzi as coisas com profissionalismo. Roberto não se sentou. Ele ficou de pé, os braços cruzados, o olhar fixo como quando analisava um adversário no campo. Profissionalismo? Repetiu a voz baixa, mas cortante. Você chama profissionalismo fazer a Ana trabalhar sozinha até tarde? Ameaçá-la com demissão se ela não obedecesse? Fazer seus funcionários terem medo de falar? Ele puxou o celular do bolso e com um toque reproduziu um áudio que havia gravado discretamente durante a conversa com Lucas. Ela não pode sair. Não tem como pagar as contas se sair. A voz de Lucas, tensa, ecoou no escritório. Felipe empalideceu ainda mais, as mãos tremendo sobre a mesa. Isso foi tirado de contexto, tentou argumentar. Roberto inclinou-se ligeiramente para a frente, as mãos apoiadas na mesa, o rosto a poucos centímetros do de Felipe. Você deveria saber que não se brinca com o time errado, disse, a voz fria. Você usou seu cargo para manipular, para controlar, para fazer pessoas como a Ana se sentirem presas. Mas acabou. Você não trabalha mais aqui. E vou garantir que nunca mais trabalhe em nenhuma cafeteria, restaurante ou qualquer lugar onde possa fazer isso de novo. Felipe engoliu em seco, os olhos arregalados. Por favor, senhor, eu tenho família, eu... Roberto interrompeu. E a Ana, e o Lucas, e o Diego,
Eles também têm famílias, vidas, sonhos, e você os fez viver com medo. Isso não é liderança, Felipe. Isso é covardia. Ele pegou o celular novamente, discando para o Departamento de Recursos Humanos da rede. Sim, aqui é Roberto Carlos. Preciso que preparem a rescisão imediata do gerente Felipe Menezes, da unidade Jardins. E quero um relatório completo de todas as denúncias feitas contra ele nos últimos 2 anos. Ele desligou sem esperar resposta, olhando para Felipe uma última vez. Saia agora. E não volte. Felipe levantou-se, trêmulo, e saiu do escritório sem dizer uma palavra, deixando para trás a mesa que por tanto tempo usou como símbolo de poder. Roberto ficou um momento em silêncio, respirando fundo. Ele sabia que tirar Felipe era apenas o começo. Um gerente tóxico era um sintoma, não a doença. O verdadeiro desafio era garantir que o Chute de Ouro fosse um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas, seguras, parte de algo maior. Ele voltou ao salão, onde os funcionários o esperavam, alguns ainda segurando bandejas, outros parados como se não soubessem o que fazer. Ana estava no centro, os olhos fixos nele, esperando. Ele se foi, disse Roberto, a voz firme, mas gentil, olhando diretamente para ela. Você não precisa mais ter medo. Ana cobriu o rosto com as mãos por um momento, um soluço escapando, mas então ela se recompôs, enxugando os olhos. Obrigada, murmurou, a voz embargada. Eu não sabia o que fazer. Roberto assentiu, virando-se para os outros funcionários. Isso não é só sobre o Felipe, começou, a voz ganhando força. Eu criei o Chute de Ouro para ser um lugar onde as pessoas se sentissem em casa, onde o café contasse histórias, onde o trabalho fosse mais do que só pagar contas. Mas sei que não basta querer isso. Preciso ouvir vocês. Ele fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. Quero saber o que está errado, o que precisa mudar. Não amanhã, não na semana que vem. Agora. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de pessoas que, pela primeira vez, sentiam que podiam falar sem medo. Lucas deu um passo à frente, hesitante, mas determinado. Senhor Carlos, com todo respeito, não é só o Felipe. É o jeito que as coisas funcionam aqui. Os turnos são longos, a pressão é constante, e se a gente reclama, é como se fosse um convite para ser mandado embora. Não é só nesta cafeteria, é em todos os lugares assim. Diego, o barista, assentiu, ganhando coragem. A gente ama trabalhar aqui de verdade. O Chute de Ouro é especial, mas às vezes parece que somos só números. Se algo dá errado, a culpa é sempre nossa, nunca de quem manda. Ana, ainda enxugando os olhos, falou baixo, mas com firmeza. Eu queria sair tantas vezes, mas não podia. E achava que talvez fosse normal, que todo trabalho é assim. Roberto ouviu cada palavra, o maxilar apertado. Ele sabia disso. No futebol, ele viu jovens jogadores talentosos desistirem por causa de técnicos que os esmagavam, de sistemas que os tratavam como máquinas. Ele não queria isso no Chute de Ouro. Isso não é normal, disse a voz firme. E não vai ser assim aqui. A partir de hoje vamos mudar. Ele caminhou até o centro do salão, onde todos podiam vê-lo. Quero transparência. Quero que vocês saibam que podem falar, que vão ser ouvidos. Vamos criar um canal direto com o RH, onde qualquer problema, qualquer denúncia, chega até mim. Não vai ter intermediário, não vai ter burocracia. E vou estar aqui, não só como dono, mas como alguém que sabe o que é lutar para ser ouvido. Os funcionários trocaram olhares, alguns ainda incertos, outros começando a acreditar. Ana deu um pequeno sorriso, quase imperceptível, mas suficiente para mostrar que algo havia mudado dentro dela. Roberto continuou. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de vocês. Quero que me digam como tornar este lugar melhor. Turnos mais justos? Treinamento? Benefícios? Falem. Este é o time de vocês tanto quanto é meu. Lucas, agora mais confiante, sugeriu. Talvez a gente pudesse ter reuniões regulares, onde todo mundo pode falar sem medo. E, sei lá, um sistema para dividir os turnos de forma mais justa. Diego acrescentou. E apoio para quem está começando. Muitos de nós viemos de outros empregos ruins. Não sabemos como lidar com chefes como o Felipe. Roberto assentiu, anotando mentalmente cada ideia. Ele sabia que mudanças levavam tempo, mas também sabia que o primeiro passo era mostrar que estava comprometido. Combinado, disse. Amanhã vou trazer uma equipe do RH para começar a organizar isso. E quero que cada um de vocês tenha voz nesse processo. Ele olhou para Ana. Você, especialmente, o que você quer que mude? Ana hesitou, surpresa por ser colocada no centro. Eu
Só quero que ninguém passe pelo que eu passei, que a gente possa trabalhar sem medo. Roberto sorriu, o mesmo sorriso que ele dava aos companheiros de time antes de uma final. Então é isso que vamos fazer. A conversa continuou por mais uma hora, com os funcionários compartilhando ideias, medos, esperanças. Pela primeira vez, o Chute de Ouro parecia mais do que uma cafeteria. Parecia um time, com cada jogador sabendo que tinha um papel importante. Quando a noite terminou, Roberto ficou na porta, observando enquanto Ana, Lucas e Diego trancavam o salão, rindo de algo que Lucas disse. Eles pareciam mais leves, como se o peso dos últimos meses tivesse começado a dissipar. Ele entrou no carro, a mente ainda acelerada. Essa tinha sido uma cafeteria, um gerente, um problema. Mas quantos outros lugares tinham pessoas como Ana, presas, com medo de falar? Quantas vezes ele olhou relatórios financeiros e pensou que tudo estava bem, quando na verdade o problema estava nas pessoas, não nos números. Ser líder, ele percebeu, não era sobre lucro ou eficiência. Era sobre responsabilidade, sobre garantir que cada um no seu time pudesse jogar com confiança, sem medo. Ele ligou o carro, mas antes de partir, pegou o celular e enviou uma mensagem ao seu diretor de operações. Quero uma auditoria completa em todas as unidades. Vamos encontrar cada Felipe que ainda estiver por aí. E vamos mudar tudo. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, com as luzes da cidade refletindo no para-brisa, Roberto sentiu algo familiar, algo que o acompanhava desde os dias no gramado, a certeza de que, com o time certo e a vontade de lutar, qualquer jogo podia ser vencido.